É mais uma coisa a atrapalhar. Ora, é grande prazer. Eu não consigo dizer que não há Sandra. E pronto. E tenho imenso prazer em estar aqui, em poder fazer chegar a nossa voz, que é preciso que ela chegue a todos os sítios. E cada momento, cada oportunidade é muito importante. Porque o que se passa nas escolas hoje em dia é um arrastar de muitos anos de políticas erradas, de remendos que mais não fazem do que tentar esconder a realidade, mas que ao mesmo tempo vão levantar outros problemas ainda maiores. Porque a escola tem que ser vista como um todo. E só assim é que faz sentido. Quer para os profissionais da educação, todos que estão na escola e que cada um nas suas funções fazem o melhor de si para que os nossos alunos tenham sucesso. E isso é a missão da escola. E a escola só pode atingir uma missão, só pode ter sucesso se todos os envolvidos estiverem bem, estiverem motivados, sentirem-se reconfortados, porque só assim é que é possível. E o que está a acontecer na escola, a Sandra pediu-me, e eu ontem, antes de vir para aqui, comecei a alinhavar umas ideias, e quando dei por ela tinha 3 páginas. E eu disse, não pode ser. Não vou para lá com 3 páginas, que isso não tem jeito nenhum, ninguém me ouve. Então fiz aqui uma síntese. E o que é que me ocorreu? Vou falar muito rapidamente. Assistentes operacionais, que são as pessoas que estão com os nossos meninos. São elas que os recebem à porta das escolas, são elas que vão às casas de banho com eles, são elas que estão lá sempre quando um chora, quando um precisa de comer, quando um não tem de comer porque não consegue trazer de casa. E elas são as primeiras que estão lá a dar a cara. Mas como profissionais são muito maltratadas. Muito maltratadas. Começando pela remuneração e pela carreira. Para qualquer profissional, qualquer um de nós que está aqui, é fundamental sentirmos bem, temos uma carreira profissional digna. E o que elas têm não é isso, muito longe disso. Neste momento temos um caso, há muitos casos, mas eu vou também tentar não me alongar muito. Mas, por exemplo, quem entra agora na carreira ganha precisamente o mesmo de quem está na carreira há 20 anos, ou há 30, não é? Isto não é dignificante. Não é, nenhum de nós, como profissional, sente isso. Como eu trabalho aqui há 20 anos e todos nós sabemos que o dinheiro não é tudo. Mas é uma forma muito importante de nos dignificar. Devido a isso, elas têm que fazer 2 ou 3 trabalhos para conseguirem sobreviver, porque elas ganham 700 e poucos euros. 760 euros. Com 760 euros hoje em dia é impossível sobreviver. Eu já não digo viver, é sobreviver. Então tem que ir trabalhar para 2 ou 3 empregos, que é para poderem, e muito bem, darem um melhor futuro aos filhos. Terem alguma qualidade de vida. E isso não é dignificante. Portanto, é um aspecto muito importante que tem que ser tomado em conta e quando eu peço a todos os políticos, é preciso fazer mais. Temos todos que fazer mais.
Nós tivemos culpa, porque se calhar nesses 40 anos, eu dou aulas há 30, podia ter feito mais, não fiz. Mas todos nós temos essa obrigação. A escola é de todos. A escola não é só assistentes operacionais. Temos também os vários técnicos. Psicólogos, assistentes técnicos da formação. A escola hoje em dia é uma panóplia muito grande de profissionais. E o que é que acontece? Por exemplo, os técnicos para a formação são professores, na sua função diária, são docentes, diretores de turma, diretores de cursos, têm todas as responsabilidades que tem um docente, mas o que é que acontece? Não é reconhecido como docente. E isso diz tudo do estado em que a nossa educação está. Como é que é possível termos uma função em que é tudo igual a um docente, mas na remuneração, na carreira, não são equiparados a docentes? E a seguir, temos aquilo que eu chamo neste momento o pior das nossas escolas, os rácios. Estamos a passar para as câmaras, é um facto, isso está tudo em movimento, acho que não há volta a dar. E o que é que acontece? As câmaras justificam-se com um rácio de assistentes e de técnicos para que a escola funcione. Só por curiosidade, e desculpem lá, tem mesmo que ser aqui, que isto é tantos números, só por curiosidade eu vou-vos indicar uns rácios que as escolas têm. Por exemplo, uma escola que tenha 630 alunos, ok? Tem um rácio de um funcionário para cada 90 alunos. Ou seja, essa escola vai ter um rácio de 7 assistentes operacionais. Cada escola tem uma portaria, tem um bar, tem uma recepção, tem uma biblioteca. Já vamos em 6. Ok? Depois tem a cozinha que não entra nesse rácio. Mas já vamos em 6. Eu penso que já disse. Já vamos em 6. Então sobra 1. E isso, qual é a implicação disso? E eu vejo lá na escola. Eles não têm praticamente hora do almoço. Porque eles têm que se revezar enquanto um vai almoçar, ou tem que ir fechar a função do outro colega que foi almoçar para depois eu ir almoçar. E eu estou lá e vejo. É um stress desgraçado. Não sei como é que aguentam. E depois temos muitas situações, atestados médicos, de pressões, mas nós estamos lá e vemos isso. E isso também é preciso estarmos sensibilizados, porque quando vemos as pessoas na rua, é porque estão desesperadas. Quando nós vamos todos para a rua, é porque já não há mais nada a fazer. É a única hipótese. Não estamos lá porque nos apeteça, porque gostamos. Não, estamos porque fomos obrigados a ir. E temos um governo que todos os dias, praticamente, diz são mentiras, mas eu digo aqui, em qualquer lado, são mentiras, são inverdades. Fico chocado. Fico eu e ficamos todos. Por exemplo, com a história agora em relação aos docentes. Vinculação dinâmica, um concurso especial, que na prática só veio ainda dificultar mais a nossa vida. Porque deram um guarda-chuva. Vamos vincular não sei quantos milhares de docentes. Mas
A contrapartida é que quem vincular para o ano vai ter que concorrer a nível nacional sem nenhuma área geográfica. Ou seja, eu posso estar aqui e ter que concorrer a nível nacional e em vez de estar em Estomba, posso ter que ir para Melgaço. Agora vamos ver com vidas, com filhos, com despesas, com casas. Não é possível. Tem que haver outra forma. E depois acontecem situações que temos professores a dormir em carros. Temos professores que estão em escolas, que não conseguem casa e que estão a dormir em carros. Em pleno século XXI. Isso não faz sentido. Um caso, um colega nosso que está a dormir num carro pediu ajuda à DGAI. Então a DGAI responde e disse sim, efetivamente vamos-lhe arranjar um apartamento partilhado, vamos-lhe arranjar. E quando ele foi ver onde era o apartamento é em Portimão. Sabem em que escola é que ele está? Em Elvas. E eu fui ao mapa ver 362 quilómetros. Dá 420 casas. Está, que é do norte, é de Famalicão, não, Famalicão ou Braga, se não estou em erro. Não, Ponte Lima. É de Ponte Lima. E agora, como é que é possível responder-se a alguém, o Estado, que juridicamente é uma pessoa de bem, como é que o Estado pode responder a alguém, eu arranjo de casa a 360 km? Ou, desculpem lá, ou está tudo doido, ou então eu não percebo. E como há estas situações, temos muitas situações. O ensino especial é o maior crime que se passa nas escolas. Graças aos rácios, as unidades de ensino estruturado, que podem ser autismo ou podem ser para invisuais, mas, por exemplo, o exemplo que eu conheço melhor, autismo, são miúdos que no seu dia-a-dia são muito inconstantes, são mais agressivos, têm momentos que são mais agressivos e exigem. Então, o que é que acontece? A lei diz que para qualquer unidade tem que ter 2 assistentes, cuja formação é zero. E eu não tenho formação nessa área, mas vejo, e é preciso muito para saber trabalhar com aqueles miúdos. 2. Na escola que eu conheço, existem 30. Que é uma unidade. Entre o primeiro ciclo, o segundo ciclo e o terceiro ciclo, existem 30 miúdos com essas condições. Estão a trabalhar com metade do quadro, quer de assistentes, quer de professores. O que está a acontecer, e eles deveriam ser acompanhados para ir às aulas, terem um acompanhamento nas aulas. Não há ninguém para os levar às salas de aula. Ficam numa unidade, uma sala dita especial, estão lá fechados o dia todo. Isso é o que se passa na maioria das nossas escolas. E o nosso objetivo é trazermos cá para fora esses casos que ninguém sabe. Nós ouvimos há 2 dias ou 3 o nosso primeiro-ministro a dizer que está tudo a correr bem, que temos não sei quantos alunos já como têm professores, e nós, na sexta-feira, saíram os últimos dados, 66.500 alunos que não têm professores. E isto
há 10 anos sabia-se disso. Há 10 há mais, porque desde que há tabelas de segurança social é fácil de saber onde é que se vão reformar, quem é que está a entrar na carreira, e choca-me como é que um político diz que estão a fazer uma boa programação e como se isso viesse do céu e não há nada a fazer. Não pode ser. Muitos mais casos teria aqui que estar a falar convosco um bocadinho. Não me vou alongar muito mais. O que é que eu gostava? Se vocês tivessem perguntas, alguma questão, coisas que tenham ouvido falar e que eu possa ajudar, terei todo o prazer. Como, por exemplo, os POCs que existem podem trabalhar a ganhar metade do ordenado, fazer o mesmo horário. E os reformados já não têm direito a trabalhar na escola. Porquê? Excelente pergunta. Porquê? E eu não sei responder. A lei nacional diz que o pessoa reformado da função pública não pode voltar a receber remunerado na função pública, mas pode trabalhar para o bono. O que Para mais trabalhar pode, quer dizer, não Sim. pode receber. Exatamente. é isso Mas mesmo. pode Trabalhar pode. É isso mesmo. A mesma coisa os POCs. É a lei que diz, É. é a lei geral, Fazem. não é só uma ensina. Mas a gente já conversa. A mesma situação os TOCs, que fazem o mesmo trabalho, fazem a mesma função e ganham metade. Exatamente. Isso é o Estado que nós temos. Isso é o Estado que nós deixamos chegar. O nosso rap, está aqui a Isa, que faz parte também. Nós juntamos, somos um grupo, não temos ligações partidárias, não temos as nossas opiniões, somos conscientes, somos seres conscientes e é preciso denunciar isto tudo. E isso é o que nos move, e isso é que tem que mover toda a sociedade, porque o ensino, toda a gente fala no ensino, toda a gente, é o mais importante, mas está a ser muito maltratado, tem sido muito maltratado. E faço um repto a quem está em cargos que nos representam, e muito bem, deem o máximo de vocês, porque nós estamos a dar. Nós todos os dias de nós estamos a dar. E estamos aqui, e estamos à porta da escola, e estamos em greves, e estamos... Há que é uma para outra questão também alertar. que me aflige no ensino. Eu ver crianças, por exemplo, no 7º ano, que não sabem ler. Só contam para rácios, são os números para a União Europeia, que realmente não somos um país de chungos e tampouco de analfabetos. Mas crianças no 7º ano deveriam saber de ler de trás para a frente, soletram, eles juntam letras. São culpados. Juntam letras. Não são os professores, porque eles têm que dar rácios para os... Eles não podem chumbar crianças só porque sim, eles têm que apresentar 300 folhas de papel e outras tantas de justificações. Porque é que aquela criança tem que chumbar? E se eventualmente tem mesmo que chumbar, são feitas provas para que eles não chumbem. Mas eles continuam sem saber ler. Mas passou de ano, mas continua sem saber ler. Continua sem saber quanto é que é 2 mais 2, que é quase básico. Mas eles não sabem. Mas isso também é culpado em casa. Não, é casa e educação. Não, Eu estou a falar agora. Em casa e educação. Na escola ensina-se. Mas as direções, pelo governo, são forçadas a passar crianças. Porque o rácio da União Europeia assim o exige. Não podem ter crianças que não passam. Mas se há crianças que estão preparadas para passar e passam, não é? E temos outras crianças, eu sou pai de dois miúdos, né? Se não estão preparados, as pessoas não podem passar. Mas passam, porque o governo se exige. Mas Tem ordens para não chumbar. Nós é tiramos todo o valor do direito aos professores. Nós tiramos. Eu olho por mim. Sim, o professor não tem valor nenhum. O professor era visto como alguém superior aos pais, porque Claro. ia abaixo da escola e aprendia, não é? Nós de pormos a mentalidade. Sim, mudou completamente. Tiramos os poderes aos professores. Os professores não podem gritar, não podem pôr um mínimo castigo. Não pode nada. Aí a mãe. Então, Só chegam lá e dão um murro no professor. Temos aqui só mais uma perguntinha. Podemos ouvir? Tem uma pergunta também.
aquele senhor, desculpe, não sei o nome. Julgo que não é razoável partir da constatação, que eu não sei se é genérica, se é algum caso particular, de que há miúdos que no 7º ano têm dificuldades de leitura e depois estarmos a associar essa constatação à necessidade de, temos medo da palavra, de reprovar os alunos. Creio que não há dúvida nenhuma hoje que reprovar alunos não aumenta a aprendizagem dos alunos. Portanto, estar a reclamar um modelo, voltar agora a reprovar alunos, é voltar a um sistema muito antigo, que a única coisa que fazia era que os alunos chumbassem uma vez, chumbassem 2 vezes e fossem para fora da escola trabalhar. Exatamente. Não. A nossa exigência não é que um aluno que reprova a 2 disciplinas passe um ano a frequentar 6 disciplinas a que teve aproveitamento, porque houve 2 em que não o conseguiu. A exigência é que a escola, para além dos professores curriculares, tenha, por exemplo, professores habituados a trabalhar com miúdos que têm dificuldades particulares a esta e àquela disciplina, e que a escola tenha tempo, tenha salas, tenha professores, para que no ano seguinte o aluno possa frequentar, por exemplo, estava no 6º, o 7º, mas tem um apoio especial às 2 ou 3 disciplinas do 6º em que não teve sucesso, para não estar ali a ficar imobilizado na escola num determinado ano, que isso só castiga um determinado grupo de alunos. Mas isso não existe, senhor. Isso é demagogia. Arranjar soluções, não que os empurrem para trás, mas que os empurrem todos para a frente. Era isso. Obrigada. Eu vou passar então a palavra à nossa deputada Isabel Pires. Força. Só que não chega é assim, só aqui muito rapidamente. Tudo que vocês disseram agora aqui, tudo é verdade, tudo é importante. E eu nem sequer cheguei a essa parte. Porque quando nós conseguirmos chegar à parte, o que é que os miúdos andam a fazer na escola? Quais são os currículos que eles têm? Como é que isso está organizado? Isso vai ser outros 1000. Porque, como disse, a reprovação por si só não é a melhor prática. Embora, a minha experiência profissional, eu já vi miúdos que após reprovarem um ano, o comportamento deles alterou completamente. Como também sei de miúdos que reprovam 4, 5 anos e até podem reprovar 20, que para eles é igual. Ok? Isso que foi dito aqui, que a pressão que existe para os miúdos transitarem é muito grande. Muito grande. Nas escolas há uma pressão enorme sobre isso e é praticamente tabu. A questão que tinha referido do que é o estatuto do professor, isso foi estragado durante 10 anos, 15 anos e agora estamos a ter consequências disso. Quando não temos novos professores, não é só a questão monetária, também é, mas não é só. É essencialmente a imagem social que o professor tem, que é péssima. Os miúdos, eu pergunto a qualquer miúdo que quer ser professor, professor, foda-se, nem a brincar. E isso é o que está incutido. Portanto, os problemas são tantos, para ter apoio a esses miúdos, há miúdos que reprovam anos e têm 45 minutos de apoio por semana, porque não há mais. E para esses terem 45 minutos de apoio, há outros que não têm nada, porque não dá para todos. Portanto, isso foram tantos e tantos anos que eu acho que temos que
O ideal era haver um ano zero, fecha a porta, vamos arrumar todos a casa. Isso era o ideal, mas não é possível. Mas não se mudou nada. Mas tem que se começar a fazer alguma coisa. Tenho da experiência que eu tive com a minha filha, né? eu este sistema de ensino, eu sou mais pela escola da ponte, sou mais pelo tipo de sistemas. Para mim, acho que este sistema de ensino está completamente desatualizado para a sociedade, para os cultos da sociedade atual. Parece que está a parar na década de 80. Acho que os métodos pedagógicos, acho que tem que se solucionar tudo. Acho que há excesso de matéria. Já disseram que os meninos têm excesso de matéria no primeiro ciclo, ainda devia ter trabalho que os meninos ainda têm que brincar. E dizem que excesso de matéria para o cérebro deles não é bom. Ainda tem um período, ainda tem muito que brincar, porque ainda são pequeninos. E acho que há outra coisa que a escola não trabalha muito, que é o desenvolvimento de espírito crítico. É só o espírito, mas depois cada vez eu acho que cada vez a sociedade tem menos massa crítica. E isso é mais importante se cá estar a despejar conhecimentos. Claro que sim. E a escola é esta riqueza que vocês Claro que veem sim. aqui São e não se fecha aqui nem pouco mais ou menos. Nós nem o pó levantamos. Obrigado, João. Só uma coisa ao João. Já Não é me estou- levantar a eles. É eles. A todos. Sim, a todos. Não é especificamente. A nossa conversa sobre a escola não é preciso. Acho que a gente ouve, não? É isso. Se calhar não. Ouvem bem? Ouvem. Não? Não. Bem pareceu. A nossa conversa sobre a escola tem essencialmente para as questões de funcionamento, os direitos dos professores, os funcionários são formados ou não para as tarefas, etc. O principal problema é mesmo o currículo, é os conteúdos da escola. Não o programa em si, se aprendem isto ou se aprendem aquilo, é a maneira como está estruturado. É um currículo tão tradicional, não é dos anos 80, é bem mais para trás. É o currículo dos conteúdos. E os professores são reprodutores disso, ou seja, não há uma reflexão no seio da escola, não só professores, mas também entre os funcionários. Aí é natural que não seja tão patente, mas dos profissionais de educação, professores que são formados, licenciados, etc. Essa análise crítica devia estar presente. E posso mesmo Está bem? Assim está. É que eu tinha a sensação, se falasse assim, que fazia. Bom, a questão é, falta de espírito crítico no seio da classe docente, sobretudo essa que tem mais responsabilidades formadoras, estão formados, etc., tem uma licenciatura, etc., não existe de todo sobre o currículo em particular. E por isso não conseguem criticar a escola e ficam muito nas reivindicações que podíamos chamar sindicais. Não é verdade, mas mais de funcionamento, da gestão democrática, se têm as leis, se sobem na carreira, se não sobem, etc., como é que são promovidos ou avaliados. Não questionam o currículo. Os professores não questionam o currículo. E, portanto, essa falta de espírito crítico das crianças é reproduzida a partir dos professores. Não há. Por exemplo, um professor que diz que tem espírito crítico é aquele professor que diz que mas eu pergunto aos meus alunos a opinião deles. Acabou, já está. Isto é, não tem que ser todos, evidentemente, mas essa é a generalidade. Também tenho feito procuras e conversas nesse sentido. Há muitos anos, não é? Obrigada. Desculpem, eu não era para intervir, mas eu vou ter de responder nesta parte. Efetivamente, o currículo é das coisas que está pior. Ok. O currículo é das coisas que está pior no nosso ensino. E os professores questionam. Só que nós somos tão pressionados para cumprir programas. Eu sou uma privilegiada. Eu sou de informática e, por isso, eu sou uma se calhar, das poucas que consigo desenvolver o espírito crítico nos meus alunos. Porque se assim não for, eles não conseguem produzir. E também já lecionei cidadania e faço questão de questionar-me e fazer brainstorm com os meus alunos. Isso aí é uma coisa que eu faço, mas aí estou a dar a minha experiência. Porque eu olho, por exemplo, para um colega meu de matemática, que eles correm atrás do programa. Os programas são enormes. E quem diz matemática, diz português, que essas duas disciplinas são aquelas que são mais... São fundamentais. Eu não acho que elas sejam fundamentais. Eu acho que elas são
colocam-lhes uma carga tão grande. É importante o português, obviamente, é importante a matemática por causa do espírito crítico. Agora, do que é que serve a criança saber usar uma fórmula XPTO se depois não sabe para que é que ela serve? Eu ainda hoje me lembro para que é que serve um relevé, porque a minha professora de Física explicou-me onde é que isso aplicava nas estradas. Isto é um exemplo muito básico. E hoje em dia o professor não tem tempo. Anda a correr atrás da matéria. E eu acho que isto é uma das coisas que a sociedade não tem noção. E andam a culpabilizar o professor. Porque o professor não deu isto, o professor não deu aquilo. Eles não precisam de dar tanta coisa. E isto vem de cima. Isto não é o professor que... O professor quer fazer mais. Acreditem, os professores querem fazer mais, mas não nos é permitido. E isto é extremamente difícil. E é por isso que é tão importante que a sociedade tenha noção de porque é que nós estamos a lutar. Porque é muito mais profundo. O João trouxe aqui a superfície. E quando nós começamos a entrar nestas questões, é quando começamos a mergulhar lá em baixo. E é aí que a gente precisa realmente de mexer. E a sociedade tem de vir toda para a rua, porque estamos a falar de um dos pilares da sociedade só. Só. Porque, na realidade, sem ensino, como é que se criam as outras profissões? E é isto. Obrigada. Agora posso só 30 segundos. Claro. Esse é o tema que se puxa Só de um duas ou lado. três palavrinhas. Nós sabemos que a escola, acho eu, é o órgão reprodutor das desigualdades sociais. E nós nunca não devemos ver a escola como um oásis no meio de uma situação que é complexa. Nós vivemos um problema social em vários domínios. Há pessoas que não têm emprego, há pessoas que têm salários baixos, há pessoas que não têm habitação, há pessoas que têm graves problemas de saúde. Mexas a mão do microfone. Há pessoas que têm problemas, famílias desestruturadas. Portanto, os alunos são todos diferentes, embora sejam iguais. Portanto, enquanto esta situação de facto não for resolvida, e não estou a tirar importância aos currículos, sem dúvida, que é preciso uma reforma efetiva, temos sempre graves problemas. Por exemplo, uma família que não tem um teto adequado para dar aos seus filhos, que motivos tem essa criança para estudar devidamente? Ou pais, por exemplo, que estão desempregados, ou que têm graves problemas a outros níveis, por exemplo. Portanto, isto é uma situação muito complexa, situação social profunda, e que não envolve apenas a escola, mas envolve apenas um todo. Naturalmente, que os professores, os assistentes operacionais e outros técnicos vieram para a rua, deram uma resposta adequada, isto também cansa, mas há que continuar essa luta, há que continuar a protestar, e há que continuar a reivindicar, sem esquecer efetivamente que a sociedade portuguesa é complexa e obedece a um todo apenas. A escola, a saúde, a habitação, o emprego, são pilares sociais fundamentais da nossa sociedade. Eu aproveito para dizer, porque sei que há muita gente mesmo do Bloco que não sabe, o Bloco de Esquerda tem um grupo de trabalho no âmbito da educação que desde 2021 reúne quase mensalmente a debater e a estudar este tipo de problemas na escola. Já saíram daí muitas medidas que foram encaminhadas para o grupo parlamentar, algumas que foram encaminhadas para os nossos eurodeputados. Temos folhetos que até vão começar a ser agora distribuídos aqui no Algarve, ainda não tinham chegado cá, mas vão ser distribuídos nas escolas por todo o Algarve até dezembro, e que estão centradas nas políticas que o Bloco, as políticas erradas que o Bloco já trabalhou, já estudou e agora está cá para fora, e também soluções, possíveis soluções para serem implementadas. Portanto, isto só para vos dizer que o Bloco todos os meses tem um grupo de educação que trabalha estas questões, e qualquer questão que vocês queiram fazer chegar, está na página do Bloco, já tem um separador com um grupo de educação. Façam-nos chegar essas situações, façam-nos chegar as reivindicações, porque elas terão sempre alguém que vá fazer uma reflexão posterior sobre isso e alguma coisa dará. Tudo é melhor do que ficarmos calados e não denunciarmos as situações. Chamo então a Isabel.